Fala aí pessoal, vamos para a aula 6. Continua a introdução ao magnetismo, né? Agora eu chamei de parte 2, né? Vamos que vamos. Campo magnético da Terra, né? Cara, a Terra, ela tem coisas lá dentro, né? Ela tem muito ferro, níquel, que são materiais ferromagnéticos, inclusive. Só que se você reparar, quando você estuda isso, não são sólidos. Esse troço fica se movimentando lá dentro, né? Forma uma corrente elétrica e tudo mais. E isso gera um campo magnético até intenso ao redor da Terra. E é por isso que você é capaz de usar uma bússola, se guiar meramente pelo magnetismo da Terra, né? Se você olhar ali essa figura que está aqui, você nota que, pô, parece, né, assim, olhando, parece com ímã em barra, né? De uma certa forma. Você vai ter aqui as linhas de campo saindo do norte em direção ao sul, pelo menor caminho, muito parecido com aquela figura do ímã em barra. Porque realmente parece mesmo, tá? É bem parecido. Não é igual, porque a Terra é toda tosca, né? Toda é um geóide, né? Não é redondinha, bonitinha. Lá dentro também não fica a coisa andando na perfeição. É tudo muito louco. Logo você vai ter ali basicamente uma coisa que tem mais ou menos esse formato, mas se você olhar um mapa das linhas de campo magnético, aí procura no Google para você ver, cara, é um troço que até lembra assim esse formato, mas tem vários desvios, que depende do lugar. Cada lugar é um pouco diferente, causa ali um campo magnético um pouco distorcido, mas não se preocupe com isso. O que te interessa aqui é saber que funciona mais ou menos como um ímã em barra, tá? Vamos lá. Isso é o básico do básico que você tem que manjar sempre para fazer qualquer tipo de prova que tenha esse negócio, tá? Todo mundo aqui já nasceu sabendo, né? Quando você olha aquele globo lá no shopping, na sua casa, no Google Maps ali, em qualquer lugar, e você olha aquele globo terrestre, você já mentaliza que para cima ali eu tenho o Canadá, a Finlândia, a Rússia e tal. Para baixo eu vou ter ali, né? Um pouco lá do Brasil, e vamos lá para a África do Sul, Austrália e tal, né? Os hemisférios norte e sul. Essa visão que a gente tem, ela é uma visão que alguém inventou. Não existe cima e baixo, norte e sul no universo. Alguém inventou que é isso, dessa forma que funciona. Então, isso, né, é o nosso polo norte geográfico e é o nosso polo sul geográfico, tá? Geográfico. Mapa, geografia, outra coisa. Se você olhar a figura aqui, então, no caso, você repara que é nosso planeta e você lembra, né, lá de trás, lá da geografia, lá da física do primeiro ano, quando fala um pouquinho de astronomia. E quando você tem ali o planeta Terra, ele não gira retão, né? Ele gira no eixo e esse eixo está inclinado. Por isso que você vê um globo terrestre em qualquer lugar aí que você tem na sua casa ou em qualquer lugar, ele nunca está retão e você gira ele. Ele sempre é um troço inclinado que você gira, né? Porque ele gira dessa forma, levemente inclinado, com 20 e poucos graus, tá, de inclinação. Então, repara que quando você olha esse polo norte, ele nunca está reto para cima. Ele está levemente inclinado, como você vê aqui na figura, ó. Essas setinhas mostrando aqui, ó, que ele na verdade está inclinado assim, tá? Com esse eixo daqui. E ele gira, ó, através disso, desse eixo. Agora você repara que quando você olha para o polo sul magnético, primeiro, o polo sul magnético não está no sul geográfico. O polo sul magnético está para cima. Pô, professor, peraí, complicou. O polo sul está para cima? Tá. Mas eu não falei que era o polo sul geográfico, estou falando que é o polo sul magnético. É uma outra coisa, uma outra abordagem, um outro fenômeno, tá? Então aqui em cima você vai ter o polo sul magnético, mas repara que ele não está alinhado completamente com esse polo norte geográfico. Se você observar, ele está deslocado. Por quê? Porque quando a gente está olhando o polo sul, a gente está olhando ele mais parecido com a Terra retinha. Aqui no polo norte geográfico, a gente está olhando com ela com aquela inclinação que eu falei, que tem a ver com o giro dela, com a rotação dela. Então há uma certa diferença ali entre o polo sul e o polo norte, né? No caso o sul magnético e o norte geográfico. E embaixo é a mesmíssima coisa. Você vai ter que é o polo sul geográfico, porém vai ser o polo norte magnético. Igual nesse ímã que você vê. O norte magnético está para baixo e o sul magnético para cima.
Bom, essa figura aqui também ilustra muito bem. Inclinação da Terra. Olha como é que ela está inclinada, tortinha, né? Girando de maneira tortinha. E você repara que aqui, menos inclinado, você tem o quê? O polo sul magnético para cima e o polo norte magnético para baixo. Agora você repara que as linhas de campo são aquelas linhas que você já conhece mais ou menos. Está se acostumando, ó. Se é um ímã em formato aproximadamente de barra, o que você vai ter aqui? Você vai ter que aqui a gente vai ter o norte, que as linhas de campo vão para o sul, sempre pelo menor caminho. Então você vai ter as linhas norte indo para o sul, norte indo para o sul, norte indo para o sul cada vez mais distantes. Então você vai ter um grande campo aqui, ó, ao redor da Terra. Você vê que ele vai ser grande, né? Isso tem alguma utilidade, professor? Com certeza, porque eu já falei. Uma utilidade, basicamente, está relacionada ao fato de você poder se guiar, usando uma bússola, por exemplo, que vai seguir ali o caminho relacionado ao magnetismo da Terra. Você consegue reconhecer as linhas de campo e saber para onde você está indo. A outra coisa de extrema importância para a nossa saúde, nossa vida aqui na Terra, é que esse campo magnético ao redor, ele funciona como um escudo. Se você olhar as figuras aqui bonitas, né, elas mostram que, no caso, por exemplo, né, pegando o Sol como exemplo, o Sol não manda só a luz para a gente enxergar, ou o calorzinho para a gente ficar aquecido, bonitinho e ter vida aqui dentro. O Sol também cospe um monte de partícula carregada, de alta energia. E de fora do Sol, de outros lugares, de outras estrelas da galáxia, você vai ter ali, meu filho, cara, cada bomba, cada torpedo vindo na nossa direção, que é muito energético. Então, se chegasse simplesmente aqui uma partícula de alta energia na nossa direção e sentido aqui da Terra, estaria lascado, porque a gente seria atravessado por várias partículas, né? Estragaria DNA, seria câncer coletivo e tal. Mas, por nossa sorte, chega muitíssimo pouco. Muito pouco mesmo. A maioria chega aí, cai em algum deserto, cai aí no mar e tal. A grande maioria vai encontrar esse campo magnético ao redor da Terra, né? E no caso do Sol aqui, os ventos solares que a gente chama, né, que são essas partículas, elas são desviadas, né? Então o campo magnético funciona como um escudo, ela interage com, como eu já falei, o campo magnético interage com cargas elétricas. É capaz disso. Então as cargas que vêm em direção à Terra, elas são defletidas, desviadas e vão embora. E isso vale para qualquer partícula que venha de qualquer lugar em direção à Terra. Ela tem uma grande chance de encontrar esse campo e escapulir, tá? Eventualmente uma ou outra até entra. Só que ela vai ter ainda toda uma atmosfera com muito ar pelo caminho, muita coisa, muito nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, mil coisas pelo caminho que ela vai bater em várias coisas e quando chegar aqui na Terra vão ser partículas como elétrons, muons, partículas fraquíssimas, pouco energéticas, né, que não vão causar nenhum dano. Na nossa mão passam centenas ali de muons por segundo e nem por isso alguém morre por causa disso, tá? Então, o campo magnético tem funções muito importantes aqui, né, pra gente. Isso nos leva à bússola, obviamente, né? Você está olhando aqui uma maravilhosa bússola, né, caríssima aqui à esquerda, e você vai ter uma bússola feita em casa, bem tosca, mas que ela funciona, né? Que ela está numa rolha, porque a rolha é um material pouco denso e que não vai afetar muito a mobilidade da bússola, e a água, que é um material que tira muito atrito em relação ao chão, né? Então, dependendo da força magnética da região que tiver ali, facilmente você consegue ter essa linha, essa agulha aqui, né? Se ela for imantada, né? Como eu falei dos processos de imantação, de magnetização, ela pode ser magnetizada e ela vai se alinhar com o campo que existia aqui ao redor. Então, se você tiver um campo aqui, por exemplo, da Terra, você vai ter a agulha seguindo a direção do campo magnético da Terra. Lembra? Onde o norte vai em direção ao sul, né? Então, você repara aqui que você vai ter duas bússolas diferentes, porém que tem o mesmo princípio. Uma agulha que se move de maneira relativamente livre para poder apontar para a direção do campo magnético da Terra, né? Normalmente você vai ver a bússola pintada de alguma coisa, né? Vermelha, azul e tal. Isso aí é basicamente para diferenciar o norte do sul. Porque se ficar igual, você não vai saber para onde está olhando, obviamente. Então, você só pinta para diferenciar. Aqui, por exemplo, você tem a bússola que diz que o norte ele está pintado de vermelho, por exemplo, né?
Ou que você vai ter também uma que pode estar pintada dizendo que é o sul e está apontando para o norte. Enfim, aí depende muito da fabricante e tal. A cor também. Importante é entender como é que esse negócio funciona mais ou menos, né? Bom, o que a gente sabe? Há uma atração do polo norte pelo sul e do sul pelo norte. Então, se você pegar uma ponta colorida aí, vamos dizer que a ponta colorida é norte, tá? Se você colocar ela em direção ao sul, o que vai rolar? Bom, se ela é atraída pelo sul, eu espero que essa ponta colorida, ela vai em direção ao sul. Então ela vai virar, ela vai defletir e vai apontar em direção ao sul, né? Na Terra é a mesma coisa. Se você tem ali, por exemplo, uma bússola que está pintada ali, aquilo é o norte vai querer ir em direção ao sul. Então a agulha ela vai se mexer, pronto. Se ela está apontando aqui para um determinado lugar no espaço, isso quer dizer que aqui ela está apontando para o sul magnético. Tá? Mas lembra, favor não confundir o norte geográfico com o norte magnético, nem o sul geográfico com o sul magnético. Tá? São coisas distintas. Se você olhar aqui, por exemplo, esse desenho, né, você vai reparar que você tem aquilo que você já conhece, o ímã norte-sul, formato de barra, onde as linhas de campo saem do norte em direção ao sul. Se você colocar uma bússola em várias posições, o que você espera da bússola? Bom, eu espero que o norte da bússola aponte, siga o caminho das linhas de campo indo em direção ao sul, né? Então, se você tem essas linhas de campo com esse formato, se você reparar, ó, essa bússola aqui, ela girou onde o norte está seguindo esse caminho, ó, como se fosse um trilho de trem, ele está seguindo esse caminho e esse norte está apontando para o sul, né? Cada vez mais ele vai virando, ó, se você reparar, olha essa figura. Parte dele está sendo atraído por esse norte, que é o sul da bússola, e parte está sendo atraída por esse sul, que é o norte da bússola. Então ela está dividida aqui, ó, ela está mais ou menos dividida, apontando um lugar para cada lado. Conforme essa bússola começa a andar, por exemplo, para cá, como você vê aqui, você repara que ela está menos apontando para o norte, aqui do ímã, e mais apontando para o sul do ímã. Ó. Olha lá, virou mais. Se você continuar virando, o que você vai ter aqui? Essa figura, onde está muito apontada aqui para o sul e pouco apontada para o norte. Faz sentido, porque ela está muito próxima do sul. Assim como você vê aqui, ó. Você vê que ela está de cara para o norte. Então ela vai cravar o sul indo em direção ao norte. E o norte aqui da bússola, ela está numa linha de campo que ainda vai fazer isso aqui até chegar aqui e ficar direcionada de fato para o sul. Então ela vai sempre se alinhar com mais força, com mais vigor, mais bem alinhada, quando o ímã estiver com uma face mais próxima dela, seja o norte ou seja o sul, né? Se você olhar as figuras aqui, ó, tem aqui três posições. Quando você olha aqui esse norte, você repara que ele está bem apontada para o norte, tem uma linha de campo que está fazendo isso, né? Está bem apontada para o norte, mas que está distante do sul, né? Mas se você comparar com essa, olha essa aqui, ela está completamente virada para o norte. Então ela vai ficar o máximo possível com o sul dela, ó, alinhada para cá. Então você vai ter uma linha de campo que daria uma volta até chegar aqui. Então se você pegar essa bússola daqui, tirar daqui e colocar aqui, você vai ter o oposto. Porque essa linha vai fazer o quê? Você vai ter a bússola girando, cada vez mais para o sul, né? Até que quando você chegar nesse ponto máximo, ó, você vai ter ela totalmente virada para o sul. E quem é atraído pelo sul? O norte, né? Por isso que aqui tem o norte, muito aqui o norte e o norte. E aqui é o contrário, tá? Claro que se você estiver no meio do caminho exatamente, bem aqui, o que você vai ter? Se for exatamente no meio do caminho, você vai ter a bússola exatamente apontada metade para cá, com seu norte, e metade para cá, com seu sul. Né? Porque esse norte é atraído por esse sul, e esse sul é atraído por esse norte. Tá? Então, se você olha aqui, ó, você tem mais um exemplo, que é uma bússola livre, tem um pedacinho aqui, um caninho aqui, que ela pode se mover, pode girar aqui à vontade. Quando você colocou ela e trouxe o ímã para perto, o que ela vai fazer? Ela vai ficar parada? Não, porque do lado dela tem o quê? Um ímã virado com a face norte. Ela não vai querer ficar como ela está aqui dividida. Né? Ela não vai ficar dividida. Porque esse norte vai querer fazer o quê? Sai fora.
Ele não vai querer ficar de frente para esse norte, ele vai querer ir para o outro lado. Porém, esse sul vai se atrair. O que ele vai fazer? Ele vai querer virar para o norte. Então, por isso que ele vai virar e vai ter essa figura aqui, ó, essa imagem. Você vai ter esse sul da bússola fortemente ligado ao norte, só que esse norte vai querer sair fora o mais longe possível de quem? Desse norte. Ele vai querer, na verdade, fazer o quê? Ele vai querer dar essa volta pela linha de campo e chegar até o sul. Tá? Tipos de material, tá, que você vai ter. Bom, temos 3 tipos de materiais. Um já foi falado, que é o tal do ferro magnético, né? Que tem a ver ali com o ferro, com o cobalto, o níquel. São materiais que têm muita afinidade. Tá? Os outros 2 eu vou falar agora, que são o paramagnético e os diamagnéticos. Tá? Bom, se você observar, cada material é completamente diferente do outro. Não é à toa que uns são ferromagnéticos e outros não. Né? Cada material você vai ter vários arranjos ali dentro, com átomos, com elétrons livres e tal. E esses caras, eles se mexem, eles têm uma... Eles costumam ter meio que uma direção, falando dessa forma, assim, né? Uma direção. Eles apontam ali para algum lugar, ou estão mais organizados. Isso vai depender muito do material. Tá? E quem gera o campo magnético, quem interage, são esses pequenos pedacinhos ali, pequenos ímãs dentro dos materiais. Tá? São pequenos grupos mesmo ali que você vai ter de ímãs, como se fossem isso. Tá? Tudo depende de como eles estão organizados ali dentro. Se você olhar um material qualquer aleatório aqui, você vai ter uma coisa chamada domínio. Tá? Você tem vários domínios, vários pequenos grupos, como eu falei, pequenos ímãs ali agindo. Né? E esses caras, eles podem estar completamente desarrumados. Podem estar mais ou menos arrumados, um pouco mais bem organizados, mas acontece que ele pode estar até meio desorganizado, mas quando você coloca um campo magnético nele, todo mundo se alinha para um lugar só. Tá? E isso vai diferenciar qual é o tipo de material. Então você vê que cada um está alinhado aqui numa direção, mas mais ou menos coerentes entre si. O que vai acontecer com eles depende do material. Tá? Então esses são os domínios magnéticos, que dependem do material. Então você vai ter vários elétrons aqui orientados para lugares diferentes, como se estivessem olhando lugares diferentes, e que dependendo do campo magnético, ele vai poder se alinhar para esse campo ou não. Né? Vamos analisar agora cada tipo de material. Ferromagnético. Né? Esse já foi falado algumas vezes. A gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Agora, se você olhar o domínio, está desarrumado ali, está mais ou menos ali desarrumado e tal, mas tem uns grupos coerentes. Só que quando você coloca ele ali perto de uma influência de um campo magnético, que nem precisa ser tão forte assim, né? Pega a geladeira com aquele ímã vagabundo. Aquele ímã de geladeira é muito fraco. Né? Mas mesmo assim, pelo material da geladeira ser ferromagnético, ele alinha todo mundo e gruda. Né? Então você vê que está aqui, você sai daqui para cá. Todo mundo fica alinhado bonitinho por influência do campo magnético. Isso é um material ferromagnético, ele tem muita afinidade em se alinhar com o campo. Tá? Se você olhar um material paramagnético, né, ele é um material que é o meio termo. Né? Ele é um cara que ele tem afinidade, tá? Mas não é igual ao ferromagnético. Se você colocar ele na sua geladeira, ele vai cair. Tá? Ele não vai funcionar. Exemplos, o alumínio, o magnésio. O alumínio é o mais comum. Assim. Se você pegar o alumínio, pega qualquer coisa de alumínio e bota na geladeira, vai cair. Professor, não interage? Não? Nada? Ele interage. Mas ele interage pouco. Né? Não é algo perceptível. Dá para ser perceptível? Dá. Só que você vai ter que ter um campo muito forte para forçar ele a interagir. Não vai ser igual ao ferromagnético, mas vai interagir bem. Tá? Então tudo depende do campo. Se você observar aqui as figuras, você vê que a figura 1 está desorganizado pra caramba. Né? Você vai ter aqui um norte para cá, um norte para cá, um norte para cá, um norte para lá, dos pequenos ímãs ali dentro, nos domínios e tal. Quando você olha a segunda figura, você perceba que tem 2 linhas de campo atravessando esse cara só. Essa imagem aqui. Bom, se você olhar, organizou um pouquinho. Ó. Esse cara que estava mais para lá veio para cá. O outro que estava virado veio para cá porque está bem próximo da linha. O outro não mudou muito, estava bem alinhado. O outro estava totalmente ao contrário, deu uma alinhada. Mas ainda está muito bagunçado. Tem cara para cima, cara para baixo, cara para o lado. Porque o campo é fraco. Então, se você botar esse cara na geladeira, ele cai. Né? Agora, se você pegar, né,
Se você pegar e aumentar, por exemplo, dobrar o número de linhas de campo, agora o papo é outro, né? Você está aqui com um campo magnético tão forte, que se você colocar ele em relação a um alumínio, por exemplo, né, pegar um ímã muito forte, alguma coisa, um eletroímã, algo muito forte, e aproximar de um alumínio, por mais que o alumínio não seja ferromagnético, você vai sentir os efeitos. Vai ficar visível alguma coisa acontecendo ali, tá? Por quê? Porque agora você vai ter uma influência muito mais forte, mais linhas de campo mais intenso, que você vai reparar que esses caras vão começar a alinhar um pouco mais, esse vai se alinhar, o outro vai se alinhar, o outro vai melhorar um pouco e tal. E no final você vai perceber que todo mundo está mais ou menos com o vermelhinho apontando para onde? Para a direita. Pode não ser 100%, mas você vai ver que há uma diferença muito grande em relação a ele desorganizado ou ele com um campo magnético fraco. Isso é um material paramagnético. Tá? Ele quase não, ele tem pouca influência, mas se você botar um campo muito forte, ele até tem uma influência. O último material que é o diamagnético. Tá? O material diamagnético, né, ele é o contrário. Ele é um material que nem atrai muito nem atrai pouco, ele simplesmente repele. Tá? Não que vai ser uma coisa que você vai notar pra caramba, tá? Que se você tem um material diamagnético que você colocou, ele repeliu, não. Não é a mesma coisa que você pegar um ímã norte e um ímã norte ali, face com face norte, aproximar e ver que ele vai ficar ali um em relação ao outro, querendo se afastar. Quem já brincou com ímã sabe disso. Vou botar o norte com o norte ou o sul com o sul, já era. Você não consegue aproximar, ele vai querer repelir. Não é isso, tá? O material diamagnético é um outro tipo de material, tá? Esse material, ele não vai ter nenhuma afinidade, tá? Só que ele vai ter um porém. Ele é um material que não tem organização nenhuma, né, em relação a campo magnético. Porém, quando você coloca um campo magnético apontado numa direção, por exemplo, aqui ele está apontado para a direita, ao invés de ser igual ao paramagnético ou ferromagnético, que todo mundo vai se alinhar para a direita, né, o que você vai ter que é o contrário. Todo mundo, na medida do possível, vai se alinhar para a esquerda. Então todo mundo vai ficar ao contrário do campo. Então, ao invés de você ter ali uma coisa que vai gerar uma atração, vai grudar ou algo do tipo, você vai ter o contrário. Você vai ter uma repulsão, tá? Isso é uma coisa que é possível de você até ver, né? Só que vai depender de um ímã forte, vai depender de um objeto muito leve, né? Todo material, ele é, por natureza, diamagnético. Todo material, qualquer um é diamagnético. Qualquer um, sem exceção, tá? Só que o que quer dizer, na verdade, é que normalmente o material ele é mais ferromagnético, ele é mais paramagnético, e por isso você não vai notar tanto esse diamagnetismo. Tá? Poucos materiais têm mais características diamagnéticas. Tá? Agora uma curiosidade que tem exatamente a ver com isso. A levitação magnética. Pô, peraí, professor, você está dizendo que o troço levita, igual aquele cara lá que consegue ficar levitando no ar? É basicamente isso, tá? É possível sim isso acontecer. Se você olhar as figuras aqui, você vai perceber, essa chapa, ela está aqui, ela está levitando no cobre, aqui também, esse cubo aqui, ele está levitando aqui. Como é que isso é possível? Por causa da repulsão, né? Se você tiver materiais ali que sejam diamagnéticos, né, você pode, com certeza, dependendo da intensidade que você tiver ali do ímã, por exemplo, do campo magnético, você vai fazer uma repulsão ser tão grande que você vai conseguir fazer ele repelir. O maior problema nisso é você conseguir estabilidade. Normalmente, se você pegar um material que seja um diamagnético, o que vai fazer, ele vai ser repelido e vai cair para o outro lado. Ele vai ficar instável. Ele vai dar uma voada e vai cair para o lado. Então é difícil demais você conseguir fazer o material ficar ali, bonitinho, suspenso, levitando, sem nada embaixo. É difícil fazer isso, tá? Mesmo se você pegar um ímã norte com a face norte com face norte, se você tentar equilibrar um com o outro, deixar ele levitando, você não vai conseguir. Porque na hora ele vai querer virar e colar o norte com o sul, por exemplo. Ele vai querer virar. Ele vai ser atraído pelo outro lado, por exemplo, entendeu? Agora, a coisa mais doida e curiosa, olha a terceira figura. O que é isso, professor? É um sapo. Pô, mas peraí, o senhor está me dizendo que vai levitar o sapo igual o cubo ali? Todo material é diamagnético. Isso quer dizer o quê?
que se todo material é diamagnético, você é perfeitamente capaz de fazer ele ser repelido. Só que vai depender muito do tipo de material. Tem material, o material ferromagnético ele é muito atraído, fazer ele ser repelido é muito difícil, porque ele vai grudar. Mas um material qualquer, como por exemplo o próprio sapo, ele é bem diamagnético. Né? Mas para ser perceptível, você vai precisar de um ímã muito forte. Para fazer um cubinho desse aí, fazer isso já é difícil. Agora um sapo que tem massa, né, bastante massa, é difícil. Mas se você reparar, o que está acontecendo aqui é que ele está no local onde tem um campo magnético extremamente elevado e que ele foi colocado lá e ele está levitando, né, de maneira relativamente estável. Tá? No YouTube até, se você procurar, você vai achar vídeo da famosa experimento do sapo levitando e tal. Isso é possível fazer, justamente por causa do diamagnetismo, da repulsão magnética que esse material que compõe o sapo, né, tem. Ok? O último bloco aqui é a temperatura de Curie. Né? Curie é a Madame Curie, né, da física e da química, que estudou radiação e etc. O que você vai ter também de importante é que todo material ele funciona de maneira magnética, ele tem o seu magnetismo, as suas propriedades magnéticas, até um certo ponto, até uma certa temperatura. Essa temperatura é conhecida por temperatura de Curie, ou ponto de Curie, que é uma temperatura que diz, até essa temperatura ali, beleza, o objeto ele vai diminuindo sua capacidade magnética, mas ele funciona. Ele é um material, por exemplo, ferromagnético, como está aqui na tabela. Cobalto, ferro, óxido ferro, ferrite, níquel. Né? Só que quando chega uma determinada temperatura elevada, esse material não aguenta mais. Né? Ele não consegue, você não consegue manter aquela estrutura dele, né, que eu mostrei ali no início, daquele jeito. Começa a ficar muito doido o negócio ali dentro e as moléculas, os átomos não querem mais ir para lugar nenhum, responder a nada. Então você vai ter tudo ali bem desorganizado e você não terá mais esse magnetismo funcionando como deveria. Tá? Esse é o tal do ponto de Curie. Depende do material. Como você pode ver, o cobalto suporta 1075 graus. O ferro, bem menos. O níquel, muito menos. Então, como eu falei, depende do material. Ok? Então é isso. Estudem bastante aí, peguem o material com calma, deem uma lida. Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar, tranquilo. Estou à disposição. Então, bons estudos aí, galera. Boa sorte. Se cuide.